nossa meditação é: neste mundo, só há dois tipos de pessoas, as que são de baixo e as que são de cima. Por que há apenas dois grupos de pessoas? Porque aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que fazem a sua própria vontade. E quando nós fazemos a nossa própria vontade, normalmente a nossa vontade está aliada à vontade do mal, à vontade do diabo, à vontade do mundo. E quando nós fazemos a vontade de Deus, então porque nós estamos na total dependência dele e cremos que ele é o nosso Senhor. Então, há apenas dois grupos, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. De que grupo você faz parte? Você faz parte do grupo dos que são de cima ou do grupo daqueles que são de baixo? Os que são de cima é aqueles que vão morar com Jesus nos céus. É aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Os de baixo é aqueles que, infelizmente, estarão sendo condenados com Satanás e seus demônios. Por mais que essa palavra seja assustadora, mas é a pura verdade. Não tem como morar nos céus se você não fez a vontade de Deus, se você não andou de acordo com os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Então, essa é a pergunta. De que grupo você faz parte? De que grupo você é? Aqui, a Bíblia fala no livro de João 8, capítulo 8, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor Jesus disse para os religiosos: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Que religiosos são esses? Aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Você vê interessante que aqueles que crucificaram Jesus cuidavam de fazer um serviço a Deus, eram religiosos. Eram aqueles que diziam-se ser de Deus, mas eram de baixo, porque não faziam a vontade de Deus. Nunca tiveram tido uma experiência pessoal com Deus. E aí você entende, meu amigo, minha amiga, que a religião não tem nada a ver com Deus. A religião é coisa do homem. A religião só levantou muros para separar o ser humano. Enquanto Deus constitui pontes, né? Vamos colocar dessa forma, Deus constitui pontes, a religião constrói muros. A religião separa. Porque a partir do momento que um diz eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou católico, as pessoas têm a tendência de crer que a sua religião é melhor que a outra. Mas não se trata de religião. Não se trata da minha religião ser melhor que a sua ou a sua ser melhor que a minha religião. É uma questão de princípios bíblicos, de fé e, consequentemente, de obediência. Se você obedece à palavra de Deus, vive de acordo com a palavra e busca a Deus com verdade, ele vem, mora em você. E a partir do momento que Deus vem e mora em você, através do Espírito Santo, a questão da religião cai por terra. Não há religião. Não é questão de religião, é uma questão de fé. É uma questão de princípio e obediência à palavra de Deus. Talvez essa tenha sido a sua dificuldade em se entregar, em buscar a Deus. E quando nós fazemos o convite, você logo fala, olha, eu tenho a minha religião. Como se isso fosse o mais importante. Como se Deus olhasse a questão da religião. Não, a religião aqui não tem nada a ver. Absolutamente nada. O que conta aqui é
a obediência à palavra de Deus. E essa é a razão por que nós estamos levando as pessoas a terem essa experiência, independentemente de qual religião você é, que você tenha uma experiência com Deus através do batismo com o Espírito Santo. E quando você tem essa experiência através do batismo, você passa a ter a mente de Cristo e os teus pensamentos passam a ser pensamentos de cima, pensamentos do alto. Há quem só vive pensando nas coisas de baixo, mas quem é de Deus pensa nas coisas de cima, em como agradar a Deus, em como andar dentro daquilo que é a vontade dele. Pensa na salvação da sua alma, pensa no seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, tem Deus dentro de si. Então, a importância de nós sermos batizados, selados com o Espírito Santo, é que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós deixamos de ser de baixo e passamos a ser de cima. E quando você entende que você é de cima, você só se preocupa em agradar a Deus. Então, há uma diferença, meu amigo. Os de baixo cuidam das coisas de baixo e os de cima cuidam das coisas de cima, mesmo estando em uma igreja ou não. Se você, por exemplo, é ainda alguém que apenas está em uma religião e não teve essa experiência com Deus, você é de baixo, mesmo estando em uma igreja. E aí é que está o perigo, porque ser de uma denominação não salva. Assim como não salvou aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que colocaram Jesus na cruz, isso não salva. O que salva é obediência à palavra. Como é que eu obedeço, bispo? É só você ver o que está errado e o que está certo. Você sabe que viver no pecado, porque tudo que é desobediência é pecado, e todo pecado é desobediência. O que a palavra de Deus condena é pecado. Então, eu trago isso para a minha vida e eu procuro colocar em prática. Não. Se roubar é pecado e, consequentemente, é desobediência à palavra de Deus, eu paro de roubar, eu paro de mentir, eu paro de enganar, eu paro de viver inadequadamente, porque isso contraria a palavra do meu Senhor, a palavra do meu Deus. Então eu abandono tudo isso para agradar o meu Pai, para agradar o meu Senhor. Fazendo isso, eu estou olhando para as coisas de cima. E eu olho para cima porque eu sou de cima. Agora, se eu acho que as coisas de baixo são interessantes para mim, então eu vou me ocupar com essas coisas e, consequentemente, eu vou ficar atolado nas coisas de baixo. Aí, o que eu faço? O que você vai fazer? Você vai fazer o que está escrito aqui em João 15, 7, quando diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a partir de hoje, eu vou procurar estar em Jesus, estar em Deus. Estar em Jesus, estar em Deus, é entrar no reino dele. É entrar no reino dele. O reino de Deus é um reino de ordem e disciplina. Então, agora eu vou entrar dentro de uma disciplina da palavra, aonde o certo é certo, o errado é errado. Está em Deus, está no altar. Está 100% no altar. Não é 50%, nem 99%, não. É 100% no altar de Deus. Então, estar em Deus é colocar a vida 100% no altar. Eu coloco ali os meus achismos, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência. Eu coloco toda a minha vida
no altar de Deus. Quando eu falo altar, não é o altar de pedra, é o altar simbólico que se faz representar pelo centro da vontade de Deus. Então, eu coloco a minha vida dentro daquilo que é a vontade de Deus 100%. E passo a viver como Ele quer que eu viva, como Deus quer que eu viva, como a palavra quer que eu viva. Então, eu estou em Jesus e as palavras de Jesus estão em mim. As palavras de Deus. Aí é um casamento perfeito. Aí o que é que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Aí acontece o selo, o batismo com o Espírito Santo. Esse propósito que nós estamos a viver, dos 50 dias rumo ao Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo só é possível quando há uma entrega. As pessoas reclamam que estão há um bom tempo na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo. Por que não receberam o Espírito Santo? Porque não houve uma entrega. Porque a entrega não foi sincera, a entrega não foi verdadeira. A pessoa não teve a coragem de perdoar ou de aceitar, ou de liberar o perdão, né? A pessoa não foi capaz de renunciar às suas vontades, 100%. Ela até diz que ora, ela até diz que já abandonou o mundo, ela diz que já não vive mais de acordo com as coisas do mundo. Porém, há muitas coisas que ela ainda não abandonou, não sacrificou, não renunciou. Por isso o Espírito Santo não desce. O Espírito Santo só desce na vida de quem se coloca à disposição 100% na sua palavra. Não é 90%, não. Porque Deus, quando Ele vem em nós, através do Espírito Santo, Ele não virá em nós sobre medida. Ele virá de forma completa. Agora, para que, de fato, Ele venha, eu também tenho que me entregar de forma completa. A minha vida tem que estar 100% no altar de Deus. Por isso é que está aqui, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E nesse propósito, rumo ao dia 4, que vai ser esse domingo, o domingo de tudo que eu mais quero, que é o que você vai pedir, a minha pergunta para você, meu amigo, minha amiga, é: o que é que você vai pedir a Deus? Já que, se você está em Deus e Deus está em você, você tem o direito de pedir tudo. Tudo que você quer. Mas, e você? O que é que você vai pedir? O que é que você vai clamar a Deus? Implorar, buscar como um sedento no deserto. Como alguém que está no deserto e não acha água. O que é que você vai pedir? O que é que você vai buscar? Me diga, o que é que você vai buscar? Ah, não, bispo, eu quero a mudança do meu marido. Eu quero a mudança dos meus filhos. Eu quero um carro, eu quero uma casa. É isso que você vai pedir a Deus? Será que isso é prioridade? Nós falávamos nas meditações anteriores que, quando não temos ainda o Espírito Santo em nós, a ausência do Espírito Santo em nós passa a ser um problema. E se é um problema, então as conquistas materiais não podem ser prioridade. A prioridade é o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ser prioridade para você que ainda não tem o Espírito Santo, que ainda não conhece a Deus, não teve essa experiência com Deus. Isso é prioridade. Então, eu, no seu lugar, diria assim: meu Deus, tudo que eu mais quero é o batismo com o Espírito Santo. Tudo que eu mais quero é o Espírito Santo na minha vida.
mais do que a cura, a libertação, as conquistas, seja lá conquistas sentimentais ou materiais, financeiras, o que eu mais quero é o Espírito Santo. Atenção, isso é para todos. É para você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você que não tem religião, ou você que é da Igreja do Reino de Deus. Se ainda não tens o Espírito Santo, o que você mais deseja ou deve desejar é o selo com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.